A maior parte das doutrinas espirituais pregam o conceito do ego como um adversário e que, sublimando o mesmo, o indivíduo acaba mais bem integrado ao fluxo do universo. Segundo o budismo, o nosso apego e os nossos desejos causam nossas dores e os sentimentos destrutivos, e que, com o desprendimento dos mesmos, nós alcançamos a transcendência. O cristianismo tem pontos similares nesse aspecto, diminuindo o homem e exaltando a todo tempo uma divindade de onde todo o bem vem. Então, de certa forma, também sublimando o ego. Um ponto interessante é que, paralelamente, tanto numa vertente New Age como com esses diversos coaches quânticos do YouTube, a gente tem outras formas ideológicas que dizem que tudo parte da nossa vontade e da vibração que a gente coloca no universo. Ou seja, vai desde aquele clássico do espiritismo e do candomblé, que se você merece, você tem, ou numa recapagem do coach quântico, que é, nós temos aquele conceito um pouco modificado, que seria, se você merece, você vai ter, porque tudo que você coloca a sua mente, se dedica e você quer, o universo traz para você o segredo. E é agora que eu vou conectar todas essas formas de pensamento, tanto espiritualmente como de forma mundana, física, material. Todos nós temos consciência de que nós somos co-criadores do universo que a gente vive. Ou seja, as condições da realidade da nossa vida estão sujeitas à forma que a gente age. Mas é aí que tá, nós somos co-criadores e não o único agente. Sendo assim, tanto as circunstâncias quanto os resultados não dependem só de nós. Ainda que seja bom, em muitos casos, não se acomodar e ter uma forma mais positiva de pensar e de agir, e isso possa sim trazer benefícios, não quer dizer que porque a gente merece algo que a gente vai receber, infelizmente. Nunca foi assim. Mas eu tenho tido a impressão de que nos últimos anos, inclusive, isso parece ficar cada vez mais evidente. Mas depende de para quem está olhando. Se fala tanto de liberdade, mas cada vez mais, de fato, sucesso parece ter muito pouco a ver com qualidade ou competência, ou até a quem as pessoas dão o direito de ser desenvolvida a competência. Quem tem o direito de progredir? Para você ter uma chance, tem muito mais a ver com você estar inserido nesse dito fluxo. E muitas vezes, para isso, você precisa de fato ser uma pessoa medíocre, ou viver se mutilando, moralmente, mentalmente, e em alguns casos até fisicamente. Então, não é como se nós todos fôssemos de fato um só. Nós podemos ter vindo de uma mesma fonte que se fragmentou, seja ela física ou espiritual, mas nós temos características distintas. O ponto é que nós somos quem somos não só pelas nossas características intrínsecas, que também vieram de outras pessoas, no caso dos nossos antepassados, mas também somos quem somos por conta de como as ações alheias influenciaram e influenciam nos mais variados níveis na nossa vida. Hoje em dia se fala muito de aceitação e é criado um véu ilusório de que o mundo está mais compreensível nesse aspecto, mas não é completamente verdade. Inclusive as minorias sofrem muito com isso. Parece que elas têm uma aceitação condicional e falsa que não enxerga ou valoriza esses indivíduos, mas abarca eles para usos pessoais. E eu não digo nem só no sentido de ditadura de pensamento, mas numa questão de ações, os governos, as pessoas em posição de poder, cada vez mais elas desenvolvem formas de domínio cada vez mais sufocantes. Hoje em dia sabem o que você quer, apontam o que você deve querer, o que você pode querer, você tem que ter as opiniões certas ou discordar delas de uma maneira que agrade um outro público para você ter o direito de ser ouvido. Escutam as suas conversas com aparelhos tecnológicos, você fala alguma coisa, daqui a pouco pula uma propaganda na sua cara, naquelas cores agressivas, com aquelas frases enjoativas. Você vive de alarmes absolutamente barulhentos, você come um monte de porcaria rápida para mover essa engrenagem mais depressa, daqui a pouco é uma campainha e depois um interfone. Será que esses problemas não surgem também de uma sublimação do ego? Falam muito que a gente acaba escravo de situações por uma questão de ego. Mas será que essa ideia de confiar no fluxo, ela não torna o cenário mais propício para quem cria o cenário? Será que o desapego, na verdade, não está tornando a gente menos co-criador do nosso próprio universo? Porque é importante perceber que a gente não cria ele sozinho. Do contrário, você vai passar a vida toda frustrado e sem entender que o impacto que você cria pode ser real, mas nem sempre ele é absoluto. Mas não é por isso que a gente não tenha que se render às nossas próprias fúrias, apegos e desejos. O ponto certo é decidir quais deles devem realmente ser ouvidos e quais deles são realmente seus. Abdicar do ego é, por fim, abrir mão de ser co-criador do universo.